Então, galera, enquanto eu puder argumentar, falar, tentar orientar, pelo menos essas pessoas que me seguem aí, nessa conta são poucas pessoas, mas eu, através da minha outra conta, eu acredito que eu tenho mais alcance, eu vou falar o que eu penso, orientar da minha maneira. Eu não sou político não, tá? Eu sou filiado a partido, sou filiado ao PT. Aí você, filiado ao PT, então por isso que ele fala isso. Não, não é. Eu sou filiado ao PT, mas quando o PT comete erro, eu cobro do mesmo jeito. Eu já fiz diversos conteúdos cobrando do Lula aqui, cobrando de ministro do Lula, cobrando da saúde e de um monte de coisas e vou continuar cobrando, entendeu? Eu tenho aqui um padrinho, vamos dizer assim, aqui próximo de mim aqui, que é o Lindbergh Faria. Ele me manda tudo que acontece do PT, ele me envia, entendeu? Eu troco às vezes, eu mando resposta para ele me responde. Ou seja, é um cara que, para vocês que não conhecem, eu vou dizer quem é. O Lindbergh Faria hoje é um velho, igual a eu. Mas o Lindbergh Faria, ele começou na política na época da faculdade. Lá em 80, 82, ele era um grande líder, né, estudantil aqui no Rio de Janeiro. Desde aquela época ele é um militante, né, dentro da política, um cara que tem muito conhecimento, sem contar com a esposa dele, que é a Gleice Hoffmann, né, que é uma outra liderança política. Então, é um cara em quem vocês devem acreditar, sabia? É um paraibano, entendeu? Filho de paraibano. Eu não sei se ele nasceu, eu acho que nasceu no Paraíba, porque o sotaque dele é bem paraibano. Ou seja, é um cara que é muito atuante, entendeu? Tem muita história, tem um histórico político velado, entendeu? Grande, entendeu? E é um cara com quem, assim, eu estou em contato de vez em quando. O que eu entendo de política é a minha idade, só que a minha idade me ofertou, né? Eu nem gostava de política no passado, gostava não. Lá na década de anos, sei lá, em 89, 90, eu tinha até a possibilidade de ser candidato a vereador na minha cidade e ganhar, porque eu era uma pessoa muito popular lá, entendeu? Eu não quis, porque eu não gostava de política, entendeu? Eu era muito jovem, né? Não me interessava por política, diferente do Lindbergh, que começou lá nos 18 anos, entendeu? Eu só vim gostar de política já depois de velho, entendeu? Por quê? Porque eu descobri que com a política é ruim. A política é péssima para nós, né? Mas sem ela seria muito pior. Imagina nós morarmos num país onde a ditadura manda, onde tem um ditador ditando regras. É só vocês olharem ali para a Venezuela, Cuba. A Cuba ainda, o Fidel Castro ainda fez uma coisa boa, apesar de ser um ditador, ainda deu educação para a população de Cuba, né? Deu a possibilidade para você estudar, se formar, mesmo sendo um agregado dele, ou ser subordinado dele, né? Mesmo depois de formado. Mas ele fez isso. E é claro que as coisas estão mudando lá em Cuba e que no futuro todos os cubanos vão estar liberados para fazer o que quiser, ir para onde quiser, trabalhar onde quiser, né, gente? Então, no Brasil, se esse pessoal aí que quer a ditadura entrar, nós estamos ferrados, tá? Estamos ferrados. Porque é só vocês verem aí, durante 4 anos de mandato do Bolsonaro, com o tipo de argumento que ele usava nas suas lives, né? O tipo de apoio que ele dava ao agronegócio, aos desmatadores, a todo tipo de bandalheira, vocês viram no que se tornou o Brasil. Sem contar com o separatismo, né? Ele separou o Brasil em duas nações. Ele criou, ele foi a única coisa que você conseguiu criar em 4 anos de governo no Brasil, desculpa aí, de verdade, foi a nação do ódio. Ou seja, ele dividiu o Brasil em duas etapas. A metade dos brasileiros hoje são pessoas do ódio, que odeiam o outro gratuitamente, sem nunca nem ter visto. Você, tipo assim, esses dias aí um cara
ele fez uma merda no trânsito, ele só não capotou, só não se ferrou, porque no susto eu consegui brecar e tirar o carro fora. Porque senão, se eu não tivesse tido esse susto, hoje eu nem sei o que tinha acontecido. Ele devia estar se enterrando hoje. E aí ele meteu o pé e foi embora. Deve ser um desses bolsonaristas, porque são assim, sabe? Eles agem, fazem a merda e fogem. E aí depois tenta culpar a pessoa que está certa pelo erro deles. 3 sinais depois, o cara parou o carro, puxou uma pistola, ficou com ela na mão lá, me esperando. Né? Para saber, parando todos os carros, né, que a gente trabalha aqui da nossa linha, para saber quem foi que bateu nele. Olha, quem bateu nele. Foi ele que bateu em mim. Eu estou na minha faixa ali, ele entrou do nada na minha. Ele se jogou em cima de mim, do nada, que ele foi para o outro lado não dele. Ele saiu de lá, se jogou em cima de mim, que na minha frente tinha um outro carro, para passar entre eu e o outro carro. Ele desviou o carro da frente, sim, mas acertou o meu carro. Entendeu? E ainda assim, para ir na cabeça dele, eu era o culpado, tá? Eu era o culpado. É assim que pensa esse povo, tá, gente? É assim que eles pensam, tá? Ou seja, a direita radical, eles nunca erram, entendeu? Sempre quem está errado é a oposição. Você pode fazer milhões de atividades beneficentes em favor do Brasil. Para eles não vale. Principalmente se for o Lula. Porque a direita nunca aceitou o Lula. Você sabe por quê? Porque o Lula veio lá do Pernambuco, em cima de um pau de arara, criança, foi para São Paulo, passou fome, ele, a família dele, ele, os irmãos e a mãe. Foi criado, sabe, com muita dificuldade, se tornou um homem, foi trabalhar, virou um trabalhador, né, um metalúrgico, e logo depois ele se acidentou, perdeu um dedo, tanto que ele é chamado de 9 dedos hoje, ladrão de 9 dedos. Eu conheci o Lula em São Paulo em 82, o Lula já militava desde 80, mas eu conheci ele em 82 quando ele foi candidato a governador por São Paulo, né? Perdeu. Ele perdeu muitas eleições, para presidente então nem sei quantas, e sempre aceitou o resultado, né, com dignidade, até o dia que chegou a vez dele, num período onde os empresários tinham medo do Lula. Sabe por quê? Porque o Lula ameaçava os grandes empresários. Entendeu? Ele era uma ameaça para os grandes empresários, porque ele defendia o trabalhador. Todas as leis que nós temos aí hoje foi criada pela esquerda, principalmente com o dedo do Lula. Um dos dedos, né, dos 9 que ele tem. Né? Vamos dizer assim. Isso assustava os empresários, os grandes empresários. O que aconteceu? Ele foi eleito e mostrou para os grandes empresários que ele não queria acabar com eles. Pelo contrário, ele queria que eles se fortalecessem para dar emprego para a grande nação, que somos nós, os trabalhadores, né? Que mantemos o país. Imagina você, um empresário, dono de uma frota de 1000 ônibus, o que ele faria se não fosse os motoristas, os trabalhadores? Ele sozinho ia dirigir os 1000 ônibus? Não, né, gente? Ele precisa de 2.000 motoristas, pelo menos, dependendo do tempo que ele roda, ou, não, mais de 2.000, porque tem os folguistas, e ainda tem uns ônibus que rodam 24 horas. Ele precisa pelo menos de 2.400 motoristas para manter essa frota funcionando, para ganhar o dinheiro dele, né, ficar cada vez mais rico. Aí imagina vocês, se o Lula não tivesse despertado essas pessoas para a necessidade deles. Ele fez isso. Tanto é que no segundo mandato dele, na segunda eleição para o segundo mandato dele, ou seja, na eleição para o segundo mandato dele, ele teve o apoio de todos os empresários. Por que vocês acham que o Lula se elegeu pela terceira vez? Por que você acha que o Lula conseguiu eleger a Dilma, né, que infelizmente, eu vou ter que admitir que ela, apesar de ser uma pessoa muito competente, ela não tinha competência para dirigir o Brasil, para ser presidente do Brasil, né? Vamos dizer assim.
foi uma escolha infeliz do Lula. Mas aconteceu, e ele joga por 2 vezes, e foi preso, saiu e se reelegeu pela 3ª vez. Será que esse cara é tão ruim? Porra, o Bolsonaro foi eleito, caiu de paraquedas, foi eleito, tinha a máquina na mão, tinha essa metade do Brasil aí, metade de mongoloide aí, não, mongoloide, desculpa, mongoloide é uma palavra muito pesada, muito forte, bolsoloide a favor dele e não se reelegeu. Por que será que ele não se reelegeu? Porque ele foi um bom governo igual ao Lula? Não, ele foi um péssimo governo, né? Quem perdeu, não é que houve fraude ou coisa do tipo. O Lula ganhou a eleição simplesmente porque o Bolsonaro foi ineficiente como presidente. Ou seja, não foi presidente do Brasil, foi presidente só da turminha dele, né? E dos filhos dele. Tá? Então, eu peço desculpa pelas merdas que eu falei aí durante o áudio, mas é necessário que a gente entenda quem é a direita e principalmente a radical, onde inclui Bolsonaro e o clã dele. Vocês precisam pensar muito bem na hora de votar na próxima eleição. Tem que pensar muito bem, porque hoje nós elegemos o Lula, mas não elegemos bancada, né, para nos ajudar junto com o Lula. Elegeram aí um monte de filho da puta, FDP, vamos dizer assim, lixo, entendeu? Para derrubar tudo aquilo que o governo quer fazer por nós. Para votar contra, para ser do contra, ou seja, não está lá para votar nada, apenas para fazer oposição, como eles mesmos falam. Nós não estamos aqui para votar nada, estamos aqui para fazer oposição. Aqui, porra. Você não está entendendo? É isso que você tem que entender. Na próxima eleição, quando for votar, preste atenção, Centrão é lixo. Centrão não lança candidato. Eles não lançam candidato, porque eles querem ficar na mamata. Eles querem ficar no meio ali, entre um partido e o outro, né, para poder, e principalmente na teta do governo, para levar dinheiro, como os orçamentos secretos aí, né, as emendas parlamentares, entendeu? Eles cobram muito caro por isso, e assim, para votar qualquer coisa que o governo coloque lá, se o governo não pagar o que eles querem, eles não votam. Ou por que você acha que eles não votaram, derrubaram os 2 decretos do Lula? Porque o Lula não tem dinheiro para dar para eles. Só por causa disso. Se tivesse, teria passado tudo direto, filho. Tudo direto. Só que os empresários ofereceram para eles muito mais do que o governo ofereceu, tá? Então, se liguem, Centrão é lixo. E direita, essa você já conhece desde 1800 e bolinha, desde quando saiu a ditadura. A ditadura, a direita é a ditadura. Que só quem pode comer bem e ter empregados e viver na sombra, naquela época da ditadura, eram os generais. O trabalhador tinha que andar com a carteira no bolso assinada, senão ia parar na cadeia. Eu passei por isso aqui no Rio de Janeiro, cheguei aqui em 80. E até 86 era ditadura. Eu não podia ir para a rua à noite sem a carteira de trabalho no bolso assinada. Tá bom, gente? Se liguem nisso. Vejam bem em quem vocês vão votar.